Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora com Atualidades Pampa. É sexta-feira. Estamos entrando no ar para todo o estado. Sexta-feira, dia 28 de junho de 2019. Mas um dia muito especial no calendário mundial. Você sabe que estas cores, venham elas numa bandeira, venham elas num bottom, venham elas numa placa, onde quer que elas estejam, ela lembra a luta de muitos indivíduos, de muitas pessoas pela igualdade, mas principalmente pelo respeito a elas. Hoje, 21 de junho de 2019, é Dia Internacional do LGBTQ+. Ou seja, o que a gente chamou de muitos anos de orgulho gay ou alguma coisa do tipo, ele é muito maior do que isso. LGBTQ+. Este será, sem dúvida alguma, este assunto será tratado no nosso programa de hoje, que tem muitos outros mais para tratar também. Vitorino. O Ministério Público Federal considera os novos decretos de Bolsonaro sobre as armas também inconstitucional. Contas de luz voltam a ter taxa extra através das bandeiras tarifárias. Após 20 anos de negociação, em Bruxelas é assinado finalmente o acordo entre União Europeia e Mercosul. Já são 50 anos da rebelião de Stonewall Inn, o marco da revolução LGBTQ+, mas pouca coisa mudou. O Brasil jogou muito mal e os hermanos jogaram muito bem. Verdade. E quero conversar um pouco com vocês a respeito da obra do senhor Olavo de Carvalho, este gênio. Muito bem. Estes são alguns dos assuntos. Você já sabe, o Atualidades Pampa está começando agora e chegando até você, onde quer que você esteja, em todos os cantos deste estado. Quero dizer aos senhores que hoje, assim como ontem, foi um dia muito triste ainda para nós gaúchos, para nós solidários. Eu não posso acreditar que, a não ser uma parte desta sociedade, que é a parte ou que representa a maldade, não estiveram consternados no dia de hoje também com o velório e o enterro dos dois brigadianos que morreram numa tocaia feita por meliantes na Vila Maria da Conceição. E foi muito triste a gente ver as imagens da esposa de um, da mãe de outro, enfim, mas continuamos solidários a tudo isso e esperamos que a morte desses dois homens não tenha sido em vão. Por mais descrente que estejamos, vamos fazer um pensamento positivo. Tomara que a gente não esteja e que eles não tenham ido embora, largado suas famílias, seus pais, suas esposas, seus filhos, por nada. Que esta seja uma causa que tenha consternado e tocado mais fundo, inclusive o governador do estado do Rio Grande do Sul, bem como vice-governador, que estiveram tanto no velório do PM em Viamão quanto em Caçapava. Então, assim, a gente não pode esquecer essa história. Eu acho que eu disse ontem isso aqui, é o pensamento de todos nós e nós vamos mantê-lo. Assim como outras coisas que os guris aqui dizem, não vamos esquecer, vamos cobrar, nós vamos cobrar isso também. Dona Magda, antes que a senhora encaminhe os assuntos que foram as manchetes, eu quero tratar desse seu assunto para que a senhora veja como nós estamos longe. Hoje, quem às 7h30, 8 horas passou pela Avenida Ipiranga, não entendia nada do que estava acontecendo. Estavam algumas caminhonetes de polícia, sim, já não mais na calçada, mas já adentrando a primeira fila da direita da Ipiranga ali, e um grande cordão e vários carros de polícia e vários brigadianos. A senhora sabe o que eles estavam fazendo lá? Com 19 presos que não tinham onde enfiar. Desculpa a expressão do horário. Mas é isso mesmo. Vou repetir. Se for da ação, em plena Ipiranga, já não se usa mais só a calçada ali, quem conhece aquele prédio, não só a calçada, teve que se usar a primeiro lugar ali, o primeiro, onde caberia mais uma fila de carros, vamos dizer assim, uma faixa, obrigado, dona, tá? E ainda um cordão de isolamento para fazer a proteção. E inúmeros brigadianos que precisariam estar trabalhando, porque estão em desvio de função, eles não têm que cuidar de preso, né? E 19 presos ali na rua,
fora os que já estavam dentro de uma delegacia que também não é para ter preso. Então eu estou linkando os dois assuntos para a senhora ver como nós estamos longe de estar encaminhando um assunto dessa magnitude. Diga-me, a gente fala que, infelizmente, só para dar um adendo dentro desse assunto, o fato de que esses presos que ficam nessas viaturas, em muitos momentos eles acabam depredando, eles estragam, eles arrebentam, eles chutam. Lembrando que nós já tivemos algumas fugas dentro desses meses em que nós acompanhamos o acréscimo. Cada vez mais temos e cada vez mais as pessoas, né, e eu falo, as pessoas estão evitando passar na região, as pessoas que moram ali estão preocupadas justamente com isso, porque as fugas estão se tornando constantes, porque eles arrebentam às vezes a parte do volante, a viatura, que depois vai ser o prejuízo para o serviço público, para aqueles que estão salvando vidas e não vão ter o material necessário. Eu quis chamar, desculpe, dona Maria. Não, imagina, não falho. O programa é nosso, todo mundo tem que falar. O assunto é de uma delicadeza. É porque isso normalmente vinha acontecendo nas segundas-feiras, porque, digamos, sábado e domingo faz muita apreensão, não tem soltura, não tem absolutamente, vai acumulando. Mas veja, eu estou falando de uma sexta-feira. De uma sexta-feira já estava, com prisões ocorridas na quarta e na quinta, já estava aquela lotação. Eu não sei onde vamos parar. Marlon Barcelos. Eu estou muito preocupado com uma reportagem publicada hoje no Jornal do Sul. Eu sou leitor, como vocês sabem, do Jornal do Sul. Não é por ser o Jornal da Casa, mas pelos articulistas que oferecem os seus conceitos, os seus preceitos e os seus preconceitos também. A respeito da ditadura Maduro, que está acoitando terroristas do Hezbollah. É uma coisa tão séria que eu vou me atrever acoitando, né? Acoitando terroristas do Hezbollah. Um general, isso foi publicado no Washington Post, né? No Washington Post, que células do grupo terrorista Hezbollah operam em diversas cidades daquele país sob a proteção da ditadura e ainda levantam fundos para o grupo. Segundo esse general chamado Christopher Figueira, as operações estão focadas em atividades ilegais para financiar operações no Oriente Médio. Desde 2009, autoridades, inclusive brasileiras, investigam o grupo Hezbollah na Venezuela. Atenção, a suspeita em 2009 era que o Hezbollah planejava atacar alvos judeus na Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. A primeira denúncia sobre a atuação do grupo terrorista na América do Sul foi publicada pelo Jornal de Israel, Yedioth Ahronot. No início de 2019, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, denunciou a atuação do Hezbollah dentro da Venezuela. Então, a ditadura venezuelana está acoitando esses membros para operações terroristas na Argentina, no Uruguai e no Brasil contra alvos israelenses, sinagogas ou casas de judeus, pessoas, sabe? E isso aqui me deixou profundamente preocupado. Com razão, né? E com certeza, porque saiu no Washington Post. E quem está publicando isso no Jornal do Sul é o colunista Cláudio Humberto. Que, aliás, é um grande colunista que nós temos no Sul. Maravilhoso do Jornal do Sul. Então, isso é um fato que deixa toda a comunidade judaica preocupada e as pessoas que têm amigos e, evidentemente, não querem terrorismo no Brasil. Eu coloquei essa como primeira notícia de hoje, porque eu acho uma notícia de vital importância e que as autoridades têm que tomar as providências necessárias. Já que tu falasse, né, nem todo mesmo que não são judeus, eu acho que não tem que haver essa separação, né, Marcos? Claro. Nós até estamos hoje num dia muito especial, quer dizer, as pessoas, os indivíduos... Todos somos iguais. Somos todos iguais. Somos todos iguais. Então, assim, um ou outro, não interessa que time que torce, se é LGBT, se não é, se é judeu, se é cristão, se é protestante. São todas pessoas. Não interessa nada disso. Escaltofone, uma das tuas manchetes, por favor. Antes de dar uma das manchetes, eu achei isso que o Mário falou. Que bom, então ótimo. Porque o Hezbollah, ele é uma mistura de Setembro Negro, que não existe mais, Hamas, que hoje virou governo na Palestina, Irã e o ISIS, que é o Estado Islâmico. O Hezbollah é o mais letal de todos. As pessoas pensam que é o Estado Islâmico. Não, é o Hezbollah, porque o Hezbollah atinge no mundo todo e tem muito apoio da comunidade local de sírio-libaneses e árabes, etc. Então isso é uma coisa até preocupante para nós aqui no Brasil, que temos essas comunidades aqui em Porto Alegre, em todo o país, tá, Magda? Mas uma dos meus toques hoje é o péssimo futebol do Brasil ontem. O Brasil fez um péssimo futebol. Um futebol assim que ele deixa... É uma vergonha o que foi. Tudo bem. O Cebolinha joga legal, joga, mas não fez gol.
Tudo Se bem. botaram 3 em cima dele, ele desapareceu. Mas o Pelé... Não, eu concordo contigo. Botaram 3 marcando ele e desapareceu. Mas um jogador Ele não é gênio. sempre vai ter 3. Não é Ele não é gênio. um gênio. Ele é um bom jogador, como o Brasil está numa fase de péssimos jogadores na nossa seleção. Esse Felipe Coutinho não tinha a mínima condição de estar na seleção. Daniel Alves já passou a história dele, sabe? Eu acho que nós fomos defendidos por um goleiro. Agora vejam só. Paraguai, no horizonte futebolístico da América do Sul, ele só é superior à Bolívia. Ele já perdeu, já foi suplantado pela Venezuela. A Venezuela tem feito incrivelmente um trabalho de base muito legal com esse técnico do Dudamel. Paraguai é o fim da picada. Paraguai com 10 jogadores é 2 vezes o fim da picada. E o Brasil ainda quase tomou um gol ainda no final, que o Alisson fez uma defesa milagrosa. E a imprensa de São Paulo mostrou em câmera lenta uma jogada que pouca gente se percebeu. Houve um pênalti no jogador paraguaio no final do jogo, que não foi marcado, que não foi exigido o VAR, porque o Paraguai é tão ruim que nem VAR ele exige. Então o Brasil vai tomar um totó. Como é que é? É muito ruim o Paraguai, porque nem pede para fazer o VAR, porque os juízes não acreditam que tem alguma jogada que complica o Paraguai. Agora o VAR tá ruim dos olhinhos, né? Tá ruim e o Brasil vai tomar um totó. Não, e aí eu vou perguntar... Não, desculpa, encerrou? Não tem gato. Eu quero perguntar o Imagina o juiz seguinte... pensando, é muito ruim. Eu quero perguntar o seguinte: o VAR botou uma minhoca naquele pênalti do Brasil, a favor do Brasil, tá? Aí o juiz foi lá. Não posso acreditar que o juiz tenha visto que o VAR viu e não viu o que a gente viu. Não foi que foi pênalti aquilo, não foi? Não foi falta, mas fora da área. Foi isso. Não foi fora da área. Não foi fora da área. Aí temos a observação de como o VAR também pode ser imperfeito. Claro. Porque as pessoas decidem. O Ruschel fala que foi fora da área e a Magda fala Não, que o foi Ruschel dentro tem da razão, área. foi fora da área. E agora? É que o jogador Ninguém foi mais caindo para dentro da área. Chamei Bom. a atenção da Dona Marta. Não, mas ele tem que falar, Ficou com a plena impressão de que foi Não, falta. e vou te dizer o seguinte, depois A do questão VAR, que quando surgiu- eles repetiram, pra mim foi em cima do Dona negócio. Magda, o que eu quero dizer assim, é que o VAR tem câmeras que nós não temos. O VAR trabalha com 6 câmeras, com 6 ângulos. entendi. E quando eles acham que há dúvida, eles chamam o juiz. Por isso que o juiz vai olhar aquela Sim, imagem. sim. Aí eles mostram Porque para o VAR juiz. não diz, é pênalti. Foi Não, eu sei o que é o VAR, mas é que eu achei que estava errado. E até dentro dessa questão, o que inicia o lance, mesmo que ele aconteça às vezes fora da área por causa de um puxão que vai ameaçar, a jogada continuada, por mais que seja o puxão fora, mas o jogador cai dentro da área com ameaça ao gol. Então isso, por óbvio, por mais que inicialmente tenha acontecido fora da área, mas o lance continuado possibilitaria um gol. Então sim, é pênalti, né? Mas no caso não foi, né, doutor Ruschel? No caso, o tranco foi no pé. É. E essa câmera, como eu digo, a câmera que são 6 câmeras, deu na horizontal. Eu interrompi, não já tinha concluído o teu É um comentário, pouco né? pênalti do Inter, né? Aquele... Eu queria falar da seleção, mas eu não sei Não, se vamos falar. É que hoje não tem como a gente não falar em futebol, né? E logo. E o jogo em Porto Alegre, né, A dona menina Magda? Roberta, a nossa Pink Panther, hoje vai ficar um pouco de fora do negócio. Boiando. E não tem como não falar, especialmente que foi um evento em Porto Alegre, né, que trouxe milhares de turistas aqui. Mas o que se vê é isso. O Brasil não tem uma cara de time. No futebol a gente diz, dona Maria, no futebol a gente vê por gráfico. Às vezes tu até perde o jogo, mas o resultado é uma produção que mostra ascendência, uma produção que mostra um grupo crescendo taticamente, crescendo como grupo. E o que o Brasil se vê é um punhado de jogadores dentro do campo sem nenhuma vamos dizer, estrutura de time. Então, realmente, por isso que o Brasil, o que o Neymar, a ausência do Neymar está nos mostrando é que ficava tudo no Neymar para ele resolver individualmente. Hoje, sem o Neymar, como não tem individualmente, precisa o conjunto, o que se vê o Brasil é arremedo. E ainda falando sobre Neymar, ele não estava dentro de campo, mas estava nas arquibancadas ao lado do presidente da CBF, assistiu ao jogo. O Medina também, que é o nosso surfista, campeão mundial, né, bicampeão mundial, eles estavam... Diz que ele foi com o Neymar, né? Ele é amigo do Neymar. E eles, vamos dizer assim, causaram na noite Diz que eles vão à missa junto, dona Magda. Mas essa missa que eles vão é uma missa que... Que horas é essa missa? É as que eu gosto de ir, dona Magda. Bom, então é para... Para quem se recorda naquele local onde nós tivemos uma briga recentemente, justamente lá em que o Neymar e o Medina, entendi. né, resolveram Vitorino, passar a tua visão sobre a seleção, o futebol de ontem, não sei se tu acho queres que falar. Foi bem abordado aqui. O Brasil não tem um time, né? Tem bons jogadores, um grupo de bons jogadores, mas não tem um time. A coisa não está
encaixada. E nos falta um atacante diferenciado. Esse Firmino estava no Liverpool, campeão da Europa. E daí? O Internacional foi campeão do mundo com o Rubens Cardoso na lateral esquerda. Então não dá pra... O Firmino já até ganhou o apelido de troquinho. Que ele virou, né, porque a troca, né, até foi envolvido em negociações, vamos mais não sei quando, daí manda o Firmino, já virou troquinho, coitado. Troquinho, olha aqui, ó, além do troquinho, eu me lembrei de uma coisa, olha, Roberta, eu tô fazendo tudo pra tu começar a entender de futebol. Vamos lá, errar pênalti, jogador de seleção, não dá. Não pode. Não pode, gente. Não pode errar pênalti. Não pode. Roberta, pênalti é aquele negócio que bota a bola na frente do gol, assim, o juiz apita, bota a bola na frente do gol, então, naquela hora é um pênalti. Então deixa eu te contar. Tem que acertar dentro do gol, se acertar fora, errou. E principalmente a gente tem que olhar pra entender qual é o lado certo que a gente tá torcendo. Que tem isso, né? Porque chutar contra o próprio gol. Como assim, tu não sabe? Não, então deixa eu contar uma coisa. O Brasil, quando jogar com a Jamaica, ela vai torcer com a Jamaica. Não, vocês não estão entendendo. Mudou depois do primeiro tempo, muda o lado. Aí eu tava olhando de um lado e torcendo. E eu entendi que daquele lado não podia sair gol, desse lado tinha que sair gol. E tu continuou depois do segundo tempo. E aí eu torci, e aí as pessoas comigo, entendeu? As pessoas comigo é o meu Pedro, coitado. Que foi dirigente de futebol, coitado do Pedro. Eu não queria falar no meu Pedro, mas se a doutora Roberta tiver a foto, eu acho que dá para nós. Olha a foto. Ô, seu Marlin, olha ali a homenagem que foi feita ao meu Pedro. Olha ali a homenagem. Todas as roupas de cama da doutora Roberta agora tem meu Pedro escrito. Eu não posso. Dona Magda, por gentileza. E se daqui 30 dias vocês brigarem? Daí nós trocamos. Não, isso é pra sempre. Vocês vão casar? Isso é pra sempre. Não, deixa eu casar. Deixa eu explicar. Olha ali, dona Magda, olha ali. Olha, evoluiu rápido. É que é o seguinte, tá? É tinta lavável? Não, é que... gente. Perguntei. Ao respeito com o Pedro e com o meu Pedro e a minha Roberta. Isso mesmo. Não, é que assim, ó, eu realmente gosto de como eu brinco, de brincar de casinha. E aí eu recebo o meu Pedro na minha casa e eu resolvi homenageá-lo colocando as roupas de banho com o nome bordado dele. Não tá certo. Eu vou te dizer, o dia, se acontecer, que ninguém quer, porque eu gosto muito do Pedro, quero que ele seja muito feliz. Parou, não era. Essa roupa ele leva, entendeu? Não é toda a roupa dela. O roupãozinho, a toalhinha, o dia que se rara rir, rua, e aí leva a brincadeira foi o seguinte, tá? Que aí a Violeta ficou sabendo e disse, ficou com inveja. Como assim? Eu também quero. Então eu mandei fazer uma roupa de cama e de banho pra Violeta, minha Violeta. Mas me diz uma coisa, como tu é moderna, tu posa, o Pedro posa na tua casa? Claro! Não sabia. Ela toda recatada. Ela era toda recatada. Chicão, te manifesta aí, Chicão. Não, mas... É uma operação Down 3. Brincadeiras à parte, Roberta. Brincadeiras à parte, eu só queria contar que uma vez eu estava na tribuna do Grêmio, faz muito tempo, eu estava na tribuna do Grêmio assistindo um futebol e aí um amigo estava com uma namorada. Né? Por isso que eu me lembrei do assunto, uma namorada. E aí daqui a pouco foi um pênalti a favor do Grêmio. E a namorada disse assim, olha lá, não dá, é só um, só tem o goleiro, ele vai fazer gol. O que é isso? Eu digo, cara pálida, isso chama pênalti, é 1 com 1. Não, cala a boca, senão os gremistas vão tudo te botar pra rua. Mas eu tenho uma estratégia, eu não falo mais. Mas isso mesmo. Só sorrir, exatamente, só Mona Lisa. Mari Barcelos, vamos falar do Jardim das Aflições? Vamos falar, mas antes eu quero então fazer uma homenagem. Eu nunca acerto. Eu quero fazer homenagem a um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau. Ok. O grande Rousseau, grande filósofo. Não é o Cousteau, desculpe. O Rousseau tinha uma teoria fantástica. Ele disse que a vida não tem sentido. Justamente a vida é boa porque ela não tem sentido. O sentido é não ter sentido, você procurar o sentido. Tá certo. Jean-Jacques Rousseau, que tinha um grande savoir, grande saber, é uma figura extraordinária. Mas, como eu prometi aos senhores e senhoras, eu vou falar um pouquinho da obra do senhor Olavo de Carvalho. Eu vou me ater uma obra hoje, semana que vem eu vou trazer outra obra, e vamos dissecar o senhor Olavo de Carvalho dentro da sua genialidade. Explico aos senhores que a obra dele é intraduzível.
Opa, por que, Mário? Qual é o idioma que ele escreve? Porque os termos que ele usa são termos tão sofisticados e ao mesmo tempo tão brasileirísticos, sei lá qual é o termo que eu vou usar aqui. Que nenhuma língua se atreveu a traduzir os livros dele. Mas, para que vocês entendam, eu apenas aqui grifei e vou passar para vocês 2 pequenos trechos desse livro chamado O Jardim das Aflições. Prestem atenção. Opiniões próprias, novas ou divergentes, que o orador acaso tenha a apresentar, só poderão ser compreendidas e discutidas com proveito se forem vistas no quadro desse consenso, mesmo que dele divirgem e sobretudo quando divergem, porque que toda divergência diverge de alguma coisa e só no confronto com ela adquire sentido. Bom, a outra... Eu não entendi o sentido dessa frase. Quem entendeu? A outra. Bom, desta norma, por sua vez, flui a obrigação de ética pedagógica a que me referi. Toda teoria nova, quando apresentada a um público leigo, deve ser mostrada como tal, recortada e contrastada sobre o pano de fundo do consenso que ela confirma ou desmente. Nunca deve ser exibida sozinha, ocupando todo o espaço, fazendo as vezes do consenso. Quem assim a emprega estará se aproveitando da ignorância alheia para fazer autoridade, para fazer-se de autoridade, né? E aqui no final, eu vou dar a frase do Rousseau, deixei para vocês, dizendo o seguinte, ó: a obra dele é de tanta profundidade em termos lógica, né? Ele fala da lógica, da lógica dos casos, da poética, da retórica e da dialética também. A obra tem ainda uma vertente polêmica, onde com eloquência contundente e temível senso de humor, ele põe a nu os falsos prestígios acadêmicos e as falácias do discurso intelectual vigente. Ou seja, ele acha que quem é acadêmico é um idiota. Quem fez a academia, né? Bom, uma multidão de leitores. Aí aqui, a grande dificuldade de transpor para outra língua os textos de Olavo, onde a profundidade dos temas, a lógica implacável das demonstrações e a amplitude das referências culturais se aliam a um estilo dos mais singulares. Brasileirismo, o sermo vulgares, entremeados de linguagem filosófica e tal, que ele mistura tudo. E para encerrar essa do Olavo, eu vou trazer outro livro a semana que vem, para vocês entendam bem a obra. Porque esse eu já entendi todo. Esse eu nem quero continuar, porque eu já entendi tudo. O Jacques Rousseau dizia, no alto da sua sabedoria: geralmente, aqueles que sabem pouco falam muito, e aqueles que sabem muito falam pouco. Homenagem ao meu querido Chicão Tofani. Por falar em Chicão Tofani, que está sendo muito homenageado, hoje ele tem uma homenagem aqui também, do senhor Gelson Moreira, que diz assim: hoje assisti um comentário do Chicão Tofani sobre a esquerda brasileira como principal apoiador das facções criminosas no Brasil. E quero dizer que estou fechado com este jornalista que já admirava e agora o considero um verdadeiro mito jornalístico. Agora sou telespectador de carteirinha do Atualidades Pampa. Parabéns e abaixo a Vênus Platinada. Muito obrigado, Ana Magda. Queria aproveitar e só fazer um detalhe. Na Rádio Grenal, quando eu entro na Grenal, como eu faço um estilo retro vintage... O retro vintage é superlativo. Mas tudo bem. O Espinosa Pedro sempre lança uma música dos anos 90, do que eu gravei muito na televisão, Isso da Noite, inclusive é baseado no livro, e foi feito um playlist agora dos fãs, dos pessoal que curte a Rádio Grenal, que hoje a Rádio Grenal, em certos horários, ela é a número 1 do Rio Grande do Sul. Verdade. E o nosso programa Grenal Futebol Clube é o número 1 da Rádio Grenal, sabe? E então os playlists são dessas músicas. Então fiquei muito feliz com isso aí. Inclusive, vamos fazer um medley sobre isso aí, porque o medley, o que é o medley? É a junção de várias músicas cortadas e dando ênfase a uma música grande que não existe no mercado. Aproveitar essa deixa, mandar um beijão a Rita Becker e também a Neiva Buraco, que estão sempre ligados aqui no programa. Muito bem. Roberta, tu ias falar, eu acho que do Olavo de Carvalho, e eu te interrompi, desculpa. Eu tenho uma observação que eu gostaria de trazer à bancada, Marne, que a primeira... Vai com olhar feliz. Obrigada. Meu Pedro. Bom. A primeira vez que o Olavo de Carvalho esteve no Rio Grande do Sul foi há muitos anos atrás, nem tantos anos assim. Essa obra aqui é de 85. Pois é. E ele veio a convite do Instituto de Estudos Empresariais, o IE, é um instituto liberal que trouxe para o Rio Grande do Sul o Stedley, que na época era o líder do MST, para dialogar com o Olavo de Carvalho.
Não preciso dizer que naquela ocasião teve até a polícia tendo que intervir. Então, eu só gostaria de deixar essa observação. Mas criativo quem juntou os dois Eu li o Olavo de Carvalho, só que eu era adolescente, então não guardei muitas coisas do que eu li. Não teria muito o que guardar. É que assim, teve uma vez que um professor que me deu uma dica que eu achei muito interessante. Ele disse, se tu te interessa por um livro, lê. Se tu não entender tudo, continua lendo. Em algum momento aquilo vai fazer sentido e tu vai ter. Então tem muitas coisas que eu li em épocas e que, bom, né? Talvez eu tenha que relê-lo. Já o Fernando Esbrolho diz o seguinte, Olavo de Carvalho é igualzinho a Dilma. Eu acho que ela aprendeu com ele. Ou vice-versa. Né? Ou vice-versa ou versa-vice. Ele está completando 72 anos. Mas está estragado para 72. Eu acho que é o charuto. Pode ser. Ele fuma muito, deve beber, enfim, nada contra, mas isso pode acabar com a pessoa. Nós somos contra quem bebe, né, dona? Nós somos contra Completamente. Eu sou contra quem bebe pouco. Vitorino. Sou contra quem bebe, não me convido. Também, Vitorino, também. O Ministério Público Federal hoje se manifestou a respeito dos 3 projetos do Bolsonaro sobre a liberação, ou melhor, a regulamentação das armas no Brasil. As pessoas falam liberação, não é bem liberação, é regulamentação. O Ministério Público Federal diz que continua sendo o contrário, alegando que existem dispositivos ali que mexem com a lei e que, portanto, são inconstitucionais. Aí eu parei para pensar, bom, muito bem, mas agora é um projeto de lei. Claro que um projeto de lei vai mexer com a lei. Aí o Ministério Público Federal diz que agora é inconstitucional, mas não citou pontos dessa inconstitucionalidade. Me parece evidente que o MPF está contra qualquer tipo de flexibilização do porte e do posse de armas no Brasil. Isso parece que ficou evidente. Os fundamentos são frágeis, as alegações são frágeis e as 3 propostas que agora, na verdade, são aquela primeira proposta fragmentada em 3 partes para que sejam analisadas separadamente. Mantém a espinha dorsal da lei hoje em vigor, mas altera a flexibilização para algumas categorias profissionais. E altera também o poder de fogo, porque cria tabela em joules para a utilização de armas. O que acabou acontecendo? O Ministério Público Federal se colocou contra. Diz que tem inconstitucionalidades, mas na nota não cita essas inconstitucionalidades. Então vamos aguardar para ver, porque parece que o Ministério Público Federal, como dizia o doutor Pastrana, devidamente aparelhado, parece que decidiu ser contra tudo e contra todos que o Bolsonaro tenta. Porque primeiro reclamava que tinha que passar por uma lei no Congresso, muito bem. Aí ele fez a lei e encaminhou ao Congresso. O Ministério Público Federal continua contra a lei, alegando que agora tem dispositivos inconstitucionais. Vamos aguardar para ver os fundamentos. Eu li as 3 propostas do Bolsonaro hoje na íntegra, já estão na internet. Não vi nada de inconstitucional, mas você sabe, né? Quando alguém quer achar cabelo em ovo, sempre dá um jeito de achar um bigodinho, então... É verdade. Fala, Roberto. Eu acho importante também, né, já trazendo a minha manchete, Magda, hoje, depois de 20 anos de negociação, vejam só, 20 anos de negociação, a União Europeia e o Mercosul fecharam um acordo de livre comércio. É um acordo que pretende, ao longo dos próximos 10, 15 anos, fazer com que as taxas que hoje são altas de importação e exportação fiquem na alíquota 0. O que isso significa para nós brasileiros? Nós temos a previsão de aumentar o nosso PIB em até 125 bilhões de dólares em 15 anos. Os investimentos no Brasil tendem a ser de 113 bilhões de dólares em exportações brasileiras para a União Europeia e 100 bilhões de dólares de ganhos até 2035. Mas vejam, não se trata apenas de um acordo comercial aonde a gente sabe que as barreiras de alíquotas vão ficar aos poucos até chegar à alíquota 0, vão diminuindo gradualmente. Então é um acordo que ele vai precisar agora ser transmitido a todos os países dos 2 blocos. Os congressos, os parlamentos de todos os países integrantes do Mercosul, integrantes da União Europeia, precisam chancelar, aprovar, e aí ele começa a vigorar.
Isso significa, segundo a nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que estava hoje presente em Bruxelas, junto com o nosso chanceler também, ela acredita que dentro de 2 anos esse acordo inicie. Então, mas não é só uma questão econômica fiscal, é também, um acordo comercial, é também questões econômicas. O que isso significa? Significa que vai haver um melhor entrosamento entre os 2 blocos, gerando, por exemplo, para a nossa indústria, que era um setor que estava tão resistente à assinatura desse acordo, por exemplo, uma maior facilidade da modernização. A nossa indústria nacional precisa se modernizar. Com essa dinâmica entre os 2 blocos, é possível a compra, por exemplo, de máquinas, de investimentos de vários setores, envolvendo também tecnologia, da informação. Então, a gente sabe que esse ganho vai gerar muitos avanços também, não só a questão comercial. Para os senhores terem uma ideia, esse acordo envolve um mercado consumidor de 750 milhões de pessoas, com um PIB global dos 2 blocos de 20 bilhões de dólares. É muita coisa, são muitos volumes. E o mercado da União Europeia é um mercado que tende a gostar dos nossos produtos. Ainda que, por exemplo, tenha muita resistência no setor agrícola. Por exemplo, os franceses, eles não querem abrir mão de várias vantagens e de várias medidas protecionistas que os produtos agrícolas da França têm. Mas a delegação brasileira entende que vai haver realmente um avanço muito importante em 3 setores aqui nacionais. Produtos como etanol, carne de frango e açúcar serão beneficiados em primeira mão. E também a própria indústria vai ter um impacto bastante no setor calçadista, que hoje tem uma alíquota de 17%, vai cair para 0%. A nossa indústria se torna muito mais competitiva. Os setores, por exemplo, que a Confederação Nacional da Indústria destaca, serão beneficiados o têxtil, o químico, o de autopeças, madeireiro, aeronáutico, para citar alguns. Né? Então, assim, hoje os produtos brasileiros têm acesso preferencial cerca de 8% no mercado mundial. A partir da chancela, do início desse acordo que foi assinado hoje, salta para 25%. Então, 25% de tudo que a gente produz vai ter uma chancela. Isso é muito positivo porque vai gerar o quê? Investimentos no nosso país. E gerando investimentos no nosso país, nós vamos gerar empregos que todo mundo quer. Né? O Gustavo Torino, quero te ouvir sobre esse assunto. Eu quero só fazer compactar. Assim, o Brasil é a noiva bonita e rica. Porque o Brasil produz commodities, o Brasil produz comida e produz matéria-prima. O que acontece? Todo mundo quer ser parceiro comercial do Brasil. E por incrível que pareça, nosso maior problema social é nosso maior handicap nas negociações. Nós temos uma moeda fraca. Essa negociação com a Europa abriu um universo interessante para o Brasil, que é exatamente o mercado, um dos mercados mais ricos do mundo. Agora, tem uma coisa, Chicão. Europeu não compra qualquer produto. Sem dúvida. É diferente do americano. O nível de exigência de qualidade do europeu é muito grande. Então, produtos brasileiros para entrarem na Europa vão ter que ter qualidade. Quer ver uma coisa? A Europa é o único continente que a China não atropelou. Você não acha produtos chineses esparramados nas ruas das grandes capitais europeias. Por quê? Porque o europeu é exigente. Como é que você vai vender um sapato para um italiano? Vai vender qualquer coisa? Não. Você vai vender para o francês, você vai vender algumas coisas para o francês. Perfume na França? Não, você vai vender, por exemplo, comida. Você vai exportar para a França frango e natura. Não, eles são exigentes. Então, assim, abriu um mercado, é interessante essa parceria. Agora, vai ser muito importante que a indústria nacional tenha uma visão de valor agregado. Chega de ficar mandando o boi inteiro para lá. Manda bife cortadinho, 3 vezes o preço. O frango cortadinho, 3 vezes o preço. Embaladinho, bonitinho. Fazer como eles fazem. Eles nos exportam valor agregado. Então,
Eu só acho importante também salientar que é interessante esse acordo também para a nossa Argentina, que é um parceiro comercial importantíssimo para as nossas exportações. E então o Macri tende a ganhar um espaço maior ali internamente, que ele está precisando se reeleger. Para nós brasileiros vai ser interessante tudo isso, porque a gente exporta, entre outras coisas, automóveis para a Argentina. Então, esse acordo favorece muito a nossa região. E é bom lembrar que no início do governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes da Economia fez um certo desdém ao Mercosul. Então, vejam assim, a vantagem de ter agora um presidente liberal é que ele abriu mão de concessões, ele fez concessões de alíquotas, que era o que emperrava muito de outros países Roberta, e de outros governos Roberta, nacionais. Tem algumas coisas aí que tem que tomar cuidado, porque assim, muitas vezes a gente querendo ser excessivamente liberal, a gente acaba com o segmento da economia. Não dá para abrir geral. Por exemplo, a indústria metal mecânica brasileira não tem condição de competir com a indústria metal mecânica alemã, que é a melhor do mundo. Por isso que vai ser gradual, né? Então assim, tem que ver bem o que vai e o que vem. Porque se abrir geral... Não em todas as áreas, né? Eles estão muito na nossa frente em termos de tecnologia, Deixa eu ver se o Russo quer falar sobre esse assunto, ou porque tu também, eu quero que tu fale... Eu fiquei esperando para falar sobre o assunto do Vitorino, e aí como a doutora Roberta entrou com o assunto, eu não quis abruptamente interromper. Tá, mas eu acho então, ainda... eu aguardo encerrar o assunto economia, por Não, e ainda só sobre o que o Vitorino comentava, o fato também de que o Brasil, em alguns momentos, até não tem demanda suficiente pelo processo industrial, que às vezes a gente fala é muito arcaico em certos segmentos, porque às vezes a gente tem a matéria-prima, mas os nossos processos não são tecnológicos, e a gente não tem a mão de obra tão qualificada, e isso acaba atrasando, então, tu se comprometer com uma demanda internacional no comércio e não cumprir com o que foi acordado, isso gera um pepino, mas um pepino que sai muito caro. Por exemplo, a gente é grande produtor de soja, mas a gente não consegue competir, por exemplo, com os americanos. Eles têm uma quantidade de saca por hectare que é o triplo da nossa. Então, como é que a gente vai competir com os caras assim que tem essa tecnologia? Então, abrir aos pouquinhos. Claro, o consumidor é ótimo. Quem é que não quer perfume francês no boteco da esquina? Mas é que não é assim, né? Mas não é assim. Tem que ir devagar, porque tem a indústria nacional a preservar empregos. Agora, é importante só ressaltar que é um livre comércio que vai iniciar daqui 2 anos e desses 2 anos é uma alíquota que vai aos pouquinhos caindo. Então, tudo isso vai poder ser acomodado. Depois desses 2 anos. Vamos deixar bem claro. Não é um trampo. Não é amanhã. Não, eu só queria fazer um pequeno adendo aí, um aditivo aí sobre o presidente Macri da Argentina. O presidente Maurício Macri deverá ser reeleito. Já empatou o medo do kirchnerismo, a volta do kirchnerismo no meio empresarial é tão grande que a campanha está cada vez mais forte a favor do presidente Macri. Ninguém mais, pelo menos aqueles mandatários, as pessoas inteligentes, os argentinos são muito inteligentes, são cultos. Muito cultos, isso eu acho uma das livraria tem em Buenos Aires ali, da Talcahuano. Tudo, né? Tu respira cultura. Era o menor índice de analfabetismo da América. Por pior que seja a situação... no Brasil. Em Buenos Aires tem mais livraria que todo o país, todo o Brasil. Imaginem só. Eu queria dizer que eu fiquei muito contente quando vi essa pesquisa, saiu 4 dias atrás essa pesquisa, ele já empatou, ele estava 11 pontos e já empatou. E me atrevo a dizer também que o Chicão tem razão, o Donald Trump vai ser reeleito presidente dos Estados Unidos. Russo, o que tu querias... Não, vocês têm no assunto de economia, eu não queria quebrar o assunto da economia. Então vamos. Porque ontem eu estava com a Carla, a nossa colega que hoje não está na bancada, e nós estávamos decifrando, tentando entender esse decreto das armas, ficamos meia hora, e ela lia, lá na sala da eu produção. passava por ela, passava para mim, e nós conseguimos entender. E aí hoje o Vitorino traz mais atualizado o assunto ainda, que é a nota técnica, e eu fui ler essa nota técnica e tentar entendê-la também. Então, para separar, dona Maria, sobre o projeto de lei, o que vai alterar tudo, este projeto não há crítica, o Ministério Público Federal não fez crítica sobre ele, porque ele vai para o Congresso e será aperfeiçoado na Câmara, no Senado, será votado o que vai ser aprovado, o que não vai ser aprovado, sobre isso não ficou. O que o Ministério Público Federal foi sobre os 3 decretos. Ele emitiu uma nota técnica com 4 itens que eu separei, dona Maria, que é a crítica deles, talvez o Vitorino possa se deter nelas. Nenhum fala em inconstitucionalidade, realmente. Não, a palavra inconstitucionalidade desapareceu. Primeiro, que feriria o Estatuto do Desarmamento. Segundo, que alguns dos comandos são contraditórios em relação a si mesmo.
que a situação, diante de tanto normativo, ela se aproximaria de um caos normativo, gerando insegurança jurídica. E, por último, afrontaria o princípio da legalidade e separação dos poderes. É essa a crítica que faz, é uma crítica técnica, né? Que não mais constitucional, mas infraconstitucional, pelo que eu pude perceber aqui, em relação aos 3 decretos. Essa é a notícia que traz o Vitorino hoje, já em relação a que a gente trouxe ontem, eu e a Cá. Deixa eu dizer aos senhores, falando em ontem, assim como a dona Neuza Rocha, algumas outras pessoas também se manifestaram, até porque as pessoas continuaram falando sobre o tema aqui no e-mail. E a dona Neuza disse: parabéns pelo programa de ontem, assisti a reprise, foi perfeito. Nunca nos acostumaremos com a violência, mas precisamos lutar por mudanças no Código Penal. Eu trabalho há mais de 20 anos na primeira e segunda vara, o que vejo é cada vez pior. Chega a ser desanimador. Às vezes me revolto muito, mas temos que continuar lutando. O programa de vocês nos representa, muito bem, obrigada, um carinhoso abraço a todos. Já por outro lado, o Mário Lima tem algumas provocações, é óbvio, né? Mas nós não vamos nos mexer. Gostaria que o Dr. Rucho desse sua opinião sobre o filme Decadência em Vertigem, da diretora Petra Costa. Democracia em Vertigem. Democracia... ele disse Decadência, tá? Democracia em Vertigem, da diretora Petra Costa. E caso ele não tenha visto, bem como disse o senhor Mário Lima, a Ana poderia dar seu relato sobre este valoroso documentário. Parabéns pelo programa, Mário Lima. Tu viu, Rucho? Não vi. Tá, então vamos lá, Ana. Posso ficar devendo para segunda-feira, porque a minha internet em casa deu um problemão. Vou na casa da minha tia. Não tem problema. Assistir uma segunda-feira trago. Mas tem hoje um dia muito importante. A Magda abriu o programa, porque a gente fala de luta, de comunidade. Existe uma comunidade que há muito tempo, uma minoria que há muito tempo vem lutando pelos seus direitos, buscando igualdade, respeito, que merecem, mas a gente não sabe. Poucas pessoas, hoje a gente fala de criminalizar a homofobia, sendo que alguns anos atrás, há mais ou menos 50, 60 anos, o fato era que ser homossexual era proibido por lei. Muitas pessoas, até quem leu ou quem viu recentemente aquele filme do desenvolvedor de software, que inventou basicamente o software dos computadores, ele era, infelizmente, né, faleceu porque foi proibido. Na época ele recebeu uma castração química porque ele era homossexual, então não poderia circular nas ruas, era um perigo à comunidade. Vale a pena assistir o filme, mas vou falar do que aconteceu em Nova York, no Stonewall Inn, que era um bar, não era amplamente para a comunidade gay, mas se entendia porque a máfia italiana, na época em que as bebidas eram proibidas na comercialização na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, mas como um bom italiano e bom mafioso, ele pagava propina para os policiais que davam aquela fiscalizada mais ou menos. Como bom italiano na época daquela região. Acho que os italianos se ofendam com o que nós estamos dizendo. Em uma época em que os homossexuais não poderiam circular nas ruas, nem frequentar bares, porque homossexuais dançando era crime que poderia ser enquadrado como grave, ir para a cadeia. Então era um dos bares que abria as portas para a comunidade, porque a comunidade tinha dinheiro. Inclusive aquelas pessoas do Financial Avenue, vamos dizer assim, que não podiam dizer que eram em algum momento homossexual, eles acabavam frequentando o local. E como a máfia italiana começou a tentar burlar o sistema e pedir ainda mais caro, que esses homossexuais pagassem ainda mais caro para as bebidas, esses homossexuais que trabalhavam na Financial Avenue, lá de Nova York, eles acabaram se revoltando e mandaram os policiais fazerem uma batida surpresa no local. E quando a batida surpresa aconteceu, os policiais não seguiram os protocolos, que era alinhar as pessoas que estavam no local, aqueles homens que se vestiam de mulheres, eles deveriam sim ir presos, e aqueles que não tivessem as suas identificações também iam para a cadeia. Eles acabaram não seguindo esse protocolo, colocaram todo mundo na rua, todo mundo para a viatura, todo mundo para o camburão, só que o problema é que demorou 15 minutos para que as viaturas chegassem. Nesse meio tempo, a população do Village, que é onde se localizava o bar, e obviamente era uma comunidade mais aberta, um pensamento mais para frente hoje, que não existe ainda, mas que a gente luta para ter um pensamento mais aberto, começaram a protestar. E protesto daqui, protesto dali, os policiais revoltaram, começaram a agredir as pessoas, e isso deu então início a uma série de protestos ao redor do mundo, que significa muito, tanto que hoje, o dia 28 de junho, o dia que a primeira passeata aconteceu no Village, lá em Nova York, depois foram para grandes cidades americanas e também outras capitais do mundo, se tornou o dia que representa
os direitos, né, a luta pelos direitos LGBTQ+, e também o dia do orgulho LGBTQ+. Lembrando que domingo tem parada do Orgulho Gay aqui na cidade de Porto Alegre, começa às 15 horas na Orla do Guaíba. E para quem não sabe, também sábado tem uma série de eventos para quem quiser participar, até workshops para inserção da comunidade LGBT dentro do mercado. É nessa comemoração, nessa data, que a irmã da Marielle vai participar? Não, né? Confesso que não. Acho que não. Acho que foi uma outra coisa. Ela está em Porto Alegre, vai fazer uma palestra. A Valesca Popozuda é uma das... a principal Quem é a Valesca Popozuda? A do beijinho no ombro. Lembra aquela? Beijinho no ombro, Sei. Como é que é isso aí, dona Ana? O beijinho no ombro, gente. Foi famoso. Vai ficar interessado ainda. Não tem. Quem quiser, procure na internet Valesca Popozuda, né? Ela será uma das atrações, assim como outras figuras representativas. Também temos a Cassandra Calabouço, temos a Sara Vica, todas essas pessoas, esses ícones aqui da cidade de Porto Alegre, que fazem a história e dentro dessa comunidade são muito importantes, estarão lá celebrando, né? Muita luta, que são 50 anos, mas a homossexualidade existe que o mundo é mundo, né? Fala, Rogério. Dona Magda, o que eu nunca consegui compreender foi a agressão. A agressão ela é inconcebível. Eu acho que a agressão, a pessoa perde toda a razão. Eu nunca concebi o porquê a agressão ela é do nada pelo nada. Porque a pessoa não está incomodando, a pessoa está vivendo no seu canto, fazendo o que melhor lhe aprouver, como nós todos fazemos, né? E por que a sexualidade de alguém incomoda alguém? Isso é incompreensível. Acho que a psicologia, a psiquiatria poderia explicar, né? Nós poderíamos ter uma resposta objetiva sobre isso, porque tem pessoas que estudaram sobre isso. Porque lhe ver feliz, dona Magda, me deixa feliz. Deveria te deixar, né? Ou me seria indiferente. Agora, por que as pessoas saem do nada e vão lá, matam, dona Magda? Não é só agredir. As pessoas às vezes vão lá e matam. Porque a pessoa se demonstra feliz ou passa superficialmente feliz, porque a felicidade é uma coisa complexa. Então isso realmente, dentro desse dia que se comemora, dona Ana, para mim, é a incompreensão que eu trago através dos anos, que eu acompanhei, o que a senhora conta como história, eu acompanhei essa evolução, as pessoas podendo assumir seus relacionamentos. Eu me lembro, na década de 80, quando as pessoas começaram a andar de mão dadas, começaram a se beijar em público, pessoas do mesmo sexo, e o que foi. E hoje, dona Mãe, deixa eu contar uma coisa que emocionou na sessão do Conselho da OAB, que a nossa secretária, a doutora Cristina Carrão, foi aplaudida de pé por seus pares de conselho, porque ela contou, nos anos 90, ela se dirigiu à Ordem dos Advogados do Brasil e apresentou a sua companheira, disse, quero registrar a minha companheira, para que ela tinha os seus direitos. E ela deu um depoimento muito emocionado, lindo, dizendo que ela já estava preparada em ter que entrar com a ação. E a OAB, naquele momento, na década de 90, estamos falando de quase 30 anos atrás, foi precursora e disse, não, ela é sua companheira, e a registrou como companheira. Então, nós temos passagem, temos muitas pessoas que fizeram e que lutaram para se chegar no estágio que se está hoje. E a gente fala que, infelizmente, né, o Brasil é um dos países que mais mata LGBTs, ainda um país muito preconceituoso, e a gente coloca, eu que trabalho mais com a área do futebol na Rádio Grenal, a gente vê que hoje muitas pessoas se manifestaram, mas inclusive os clubes de futebol, porque lembrando que daqui para frente serão punidos os clubes, aquelas torcidas que tiverem gritos homofóbicos, que de alguma forma se manifestarem dessa maneira, e os clubes entraram dentro dessa onda, começaram a colocar, até o Internacional aqui colocou o Beira-Rio todo colorido com as cores do LGBTQ+. Lindo, né? Tava muito legal a iniciativa, mas muitos torcedores, por exemplo, do São Paulo, foram contra, do Flamengo, do Corinthians, dizendo que era um absurdo um clube apoiar a campanha, né? Agora, quando fui ouvindo pro restaurante Dancing, ninguém achou ruim, né, o Escantofone? Como é que é essa história? A história é muito interessante, sabe por quê, dona Maria? O tal restaurante Dance, ele se proclama o restaurante top da cidade, do jet set, da alta sociedade. Só que esse jet set alta sociedade, com muitas Sugar Baby lá, que a Sugar Baby. Que é Vida Fácil, todo mundo sabe. O que é Vida Fácil, Chicão? Vida Fácil é o seguinte... Fácil para vocês, né? Pergunta para ela se é fácil. Ela trabalha pelo site, então ela monitora no site e tu recebe fotos dela. Então ela sabe que tu é um cara solteiro, que não é casado, então de repente tu banca o salário, a faculdade dela. Aí vem um outro cara e banca o celular. O outro cara banca a gasolina e coisas do carro. Então ela é a mulher compartilhada.
Então esse lugar tem bastante, inclusive sem citar uns nomes. Não, por favor. Não vamos citar nomes, não. Vamos citar nomes. Cito o nome, até para eu seria o mais prejudicado. A dona Ana até disse que era um lugar que houve até uma briga aqui há um tempo. Eu acho gozado o seguinte: Antigamente o nome disso era puta. Exatamente. Que isso, Gustavo Vitorino? Desculpe, senhoras e senhores. Não tá na extensão? Não. Na realidade, é um nome, mas eu não posso dizer esse nome porque não é o meu vocabulário. Eu te ajudei. Ele ajudou o telespectador na sala a saber o que é a Sugar Baby. E a Sugar Baby, ela está sempre na internet, no Instagram. É muito interessante isso. É o legítimo que nem o Vitorino fez, bem Biscoito. Extremamente Como é que é? cirúrgico. Ela vai direto no cara que tem dinheiro e plim, e normalmente o cara que tem dinheiro casado. Porque daí ela não vai circular com o cara e pode ter um namoradinho, dizer que ele ama o cara, diz que é o garotão da vida dela. Eu já recebi Chicão, eu nesse achei que ela me amava. E ela tinha Mas, Chicão, tu é muito Loki mesmo. Porque tu acredita, todo mundo que te ama te toma dinheiro, cirurgia, bota a bunda, bota peito. Acredito que tu acredita. Depois, pelo olfato, eu vi que era Sugar Baby. Mas Chicão, tem que ter. Não posso falar mal, não, porque a vida dessas meninas é dura. Eu acho, mas foi vida fácil pra você. A dona Magda não percebeu o trocadilho, a vida dura, dona só não entendeu o trocadilho. Como é que tu chama isso? Biscoito. Biscoito? Por que biscoito? Pra comer. Dona Magda, eu tô passando vergonha, porque eu mandei mensagem pra dona Bibiana, de 8 anos, que nos assiste todo dia. Eu ia mandar um abracinho pra ela, ela se perfilou na frente da televisão. Quando? Ontem? Agora, Ai, Bibiana! Bibiana, Bibiana Steinbach, tá? Ela nos assiste todos os dias, ela e a mãezinha dela, a doutora Ana e o querido doutor Santana, procurador do Banco do Brasil, mas ela com 8 anos nos assiste. Aí eu avisei, hoje vai um abraço, porque eu tava devendo há 2 dias. E aí vocês entraram nesse assunto. Bibiana, um beijo, meu amor. Quando eu digo que a gente tem que cuidar o que a gente fala, nós temos um público infantil, jovem e adolescente muito grande. Se não porque querem, porque são obrigados, porque os pais ocupam a televisão assistindo o nosso programa. Portanto, doutor Vitorino, o senhor fez uma coisa muito feia agora, sabedora que sou, que a Bibiana está... Não repita. Não é, mas tem uma menina de 8 anos nos assistindo. Uma nomenclatura técnica. Não, mas não tem essa de a nomenclatura técnica é prostituta, não é o que tu falou, é prostituta. Eu vou deixar por rapidinho, então, para explicar o que é o banho e feijoada. Tá bom, então. Dona Magda, inverno, banho de inverno. A canalice na Polícia Militar do Rio de Janeiro, e eu sempre falo da nossa brigada, que é a melhor polícia militar do Brasil, mas a canalice no Rio de Janeiro é tanta. Eu vou contar uma pequena história publicada hoje na coluna do Anselmo Góes, no jornal O Globo, que mostra que 6 oficiais da Polícia Militar desviaram 4 milhões de reais no Rio de Janeiro do Fundo de Saúde da PM. Do Fundo de Saúde da PM, né? Roubaram o dinheiro e tal, compraram 71.500 litros de ácido peracético, né? Para o Hospital Central e ficaram com dinheiro e nunca chegou o ácido. Né? Nada. E sabe quem comandava? Era o coronel Ricardo Pacheco, ex-chefe do Estado-Maior. O ex-chefe do Estado-Maior, ex-chefe do Estado-Maior, comissário de bordo da FAB. Que é isso, gente? Agora, traficando, que é isso, gente? Esse comissário de bordo, que deve ter feito isso muitas e muitas vezes, evidentemente que ninguém em sã consciência vai pensar, por mais pudico que seja, por mais idiota, vamos usar o termo aí do Olavo de Carvalho, né? Por mais idiota que seja, vai achar que foi a primeira vez que fizeram isso, né? Que ele tá... E me disseram que ele é afiliado a um partido aí, também não sei qual é o partido, mas ele tem uma afiliação partidária aí que está aparecendo agora. Agora, a realidade é o seguinte, ele fez isso em outros aviões, inclusive no mesmo avião que transportava o presidente da República. Mas o Vitorino falou que 39 quilos de cocaína equivale a quantos mil dólares? Dá 5 milhões de reais. O que eu quero dizer é o seguinte... Cada viagem do cara... Será que o cara, de uma hora para outra, diz assim, eu vou comprar 39 quilos de cocaína, eu vou traficar... Tem grana para isso? Não, tem um esquema que é isso. Por isso que tem que ser investigado, porque isso aí é uma coisa, sabe, tem mais gente não, tem gente graúda. Aliás, tem que ver. Sempre se disse que a parte mais longínqua e a do meio
tudo é peixe pequeno. Porque quem pagou essa grana para trazer isso para cá? Esse cara é mula. Entendeu? Ele é apenas uma mula. O vice-presidente disse, é uma mula de luxo, mas é uma mula de luxo, mas é uma tem mula de alguém luxo. bancando. É a mesma coisa. Hoje a polícia desbaratou e fez a prisão de muita gente do tráfico, inclusive comandadas por 2 caras das penitenciárias Que coisa de alta impressionante aquilo, segurança, né? Que coisa entendeu? impressionante. O cara... um deles conversando com o outro no telefone dizia que vamos vender hoje não sei o que, vai dar uns 500 e poucos por mês, não sei o que, vai nos dar uns 5 milhões. São milhões, gente. Mas de dentro do presídio público federal. Aqui em Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Santa Cruz, essa rede é aqui. Essa rede aqui, usando como laranjas gente que tem crédito, tá? Gente que tem crédito, que são as suas companheiras, os seus parentes. E aí essas pessoas, então, compram coisas, mas fazem o tal contrato de gaveta. Então, as coisas nunca aparecem no nome delas. No registro de imóveis. Registro de imóveis, entendeu? Então, assim, ó, ninguém é burro. Ninguém é burro. Mas vamos voltar para a vaca fria. Isso só acontece porque tem quem consome. Ponto. Agora, dona Magda, dando um soft nesse assunto. Vamos lá. Eu acho que os hermanos estão dando uma lição de o que é torcer aqui na Copa América. Os hermanos argentinos? Votaram no Maracanã hoje, 40 mil argentinos dentro do jogo. Eu acho que vai ter mais argentino que brasileiro no Mineirão, terça-feira. E a vibração deles. E dorme na rua, não tem problema. Torce legal, sem briga. Eu tô achando isso aí muito bacana. Por isso que eu acho que os deuses do futebol têm que premiar Messi e companhia e eliminar o Brasil na terça-feira. Não posso. Eu vou ficar muito feliz. Pedro Espinosa, o pessoal do Grenal Futebol Clube. Tá aí, olha o nosso câmera aqui, o nosso querido Toninho. São 2 puxa-saco teu. Todo brasileiro que é brasileiro torce para a Argentina. Os que puxa-saco teu por causa dos jogadores do Grêmio. Vão em festinha de noite atrás de Sugar Baby. Por favor. Deixa eu avisar a polícia, orfanotrófio Não é a polícia, é o hospital psiquiátrico. Não, mas ele vem com 2 brincadeiros para ajudar a segurar, com um troço desse tamanho aí, alguém tem que ajudar a segurar. Teu melhor amigo, tá aí. Orfanotrófio 711, Rede Pampa de Comunicação. Esteja aqui no máximo em 10 minutos que o programa está terminando. Aí dá tempo de levar aqui. Eu tenho que torcer para cara que não dá o exemplo para a família. Já que a bancada fala tanto em família aqui, Toninho, tu vê todo dia. Aí a família, a cara na reunião de Pais e Bens, a Violetinha aqui, o Ruxo gritando e o Neymar fazendo um Michê internacional. Deixa, ele tem 20 e poucos anos, ele é rico. Tudo bem, mas exemplo pra família é esse? Mas eu posso te fazer uma pergunta? Posso te fazer uma pergunta? Exemplo é o David Beckham, que anda sempre com a mulher dele. Bom, isso sim, tá, como exemplo. Exatamente. Porque esse é tarado. as pessoas... E eu, como jornalista, o Vitorino, que também muito bom. as pessoas em casa. David Beckham como é que é? É doente porque tá casado há 20 anos. Não, ele é tarado. Tarado, casado há 20 anos com essa mulher. Tarado, um psicopata. Ou ela que é uma mulher inteligente. Eu acho que ela é inteligente. Marli Barcelos. A verdade é assim. Para aí. Gente, deu, acabou? Acabou. A verdade é o seguinte, né? Que um tocador de violino não precisa trocar de violino para tocar a mesma obra. Não, isso é verdade. Muito bem, Marli Barcelos. Eu só queria falar do general Ernesto Geisel. O general Geisel, eu estou lendo aqui no jornal O Sul, o general Geisel, representando o Exército no Conselho Nacional do Petróleo, em 79, quando deixou a presidência, ele disse o seguinte: ele foi contra a construção desse gasoduto da Bolívia para o Brasil. Quando esse cocaleiro aí assumiu, depois fizeram o gasoduto na época do governo Lula, ele dizia o seguinte: se alguém resolver fechar a válvula, fechar a válvula, o que eu faço? Mando o exército lá? Mando o exército lá? O que eu vou fazer? Disse o general Geisel. E hoje as pessoas estão vendo que o general Geisel tinha razão quando ele disse também: vocês ainda sentirão saudades de nós e não demorará muito tempo. É verdade, mano, é verdade. Agora que me fizesse lembrar isso. É verdade, é verdade. Olha aqui, ó, vai haver uma manifestação nesse domingo em diversas capitais, uma delas é a nossa, aqui a partir das 15 horas, em favor da reforma da Previdência, do pacote anticrime, em favor do Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, enfim. E é bom lembrar
que lá no começo da semana alguém disse, alguém não, o nosso telespectador, o senhor Eugênio Carlos, escreveu dizendo que os caminhoneiros, que era uma coisa fake. Eu passei assim um pouco batido, às vezes eu não leio algumas coisas que as pessoas mandam, justamente por isso. Eu fiz uma leitura assim muito subliminar, olha, o seu Eugênio está dizendo, era tudo fake, não tem movimentação, não tem paralisação, não tem nada disso dos caminhoneiros, não estão em Brasília, não vão para Brasília, pelo menos não agora, né, nessas próximas horas, enfim. www.sul.com.br é o nosso jornal eletrônico. Você acessando o sul.com.br, você tem a informação 24 horas, porque aquilo que sai às 15, 16, 18 horas vai sendo atualizado, ou seja, você baixa o aplicativo na plataforma da sua preferência e tem todas as informações. O que é melhor, não custa absolutamente nada. Não tem aquela coisa que você clica numa notícia, vai lá e diz, você não é nosso assinante. Bote aqui seu nome, assine e vai pagar 40 pila, né? Então, assim, o sul.com.br é o seu veículo, assim, ó, toda semana, todo mês, todas as horas do dia, para obter a melhor informação. Mas, dona Magda, Pois não, é uma Roger. pena quebrar um clima tão bom como está o programa hoje, divertido. Mas eu tenho que dar a notícia sempre, porque notícia a gente não escolhe, notícia a gente a transmite. Na verdade, para julho está previsto o reajuste da conta de luz, naquela questão, aquela desculpa da bandeira lá. A ANEEL já explicou que eles preveem um período muito seco no mês de julho. E eu fui ver essas bandeiras, porque a bancada falava tanto, e eu agora estou aprendendo, dona Magda. Fui atrás das bandeiras para saber o que é. A bandeira amarela reajusta 50%. A bandeira aqui, ó. A bandeira, quando dá a bandeira amarela, ela reajusta de 1 para 1,50 o quilowatt. Tá. Quando é a vermelha, ela reajusta 33,33, porque ela vai de 3 para 4. E quando é a vermelha, ela sobe de 5 para 6, que é 20%. Ou seja, então, essa vai doer menos. depende de qual que nós vamos ser enquadrados, porque vai para todo o país. Mas é amarela, vermelha 1 e vermelha 2. Mas é altíssimo reajuste. Não, e a senhora conta assim, que quem vai para a bandeira amarela que pagava R$100 vai pagar R$150. A sua conta é Vitorino, há extraordinária. quanto tempo eles estão dizendo que não iam mais aumentar, que iam baixar o preço Mas aí... lembra aquela vigarice de uns anos atrás que fizeram a conta atendendo ao Procon de São Paulo e eles arrancaram da população brasileira nos últimos 5 anos, isso aconteceu uns 3 anos atrás, mais de 8 bilhões de reais em cobranças irregulares. Aí ficou assim, a ANEEL acusou o Ministério das Minas e Energia, que acusou o governo federal, que acusou a Associação das Distribuidoras. Resultado, sabe quando devolveram? Nunca. Nunca, né? 8 bilhões de reais em vigarice, nos arrancaram conta e ficou por isso, ficou um tal... Só para lembrar, sabe quem era o ministro das Minas e Energia? Quem? O Lobão. Pois é. O Lobão, e não é o Lobão Ruário, nosso amigo, que é tão querido, que se fosse, até seria legal, né? Nem o Lobão tá fora daqui. É verdade. Fala, Chicão. Não, o Lobão é um cara que reinventou a noite depois de Júlio Zigoto na praia, com Gimbarã e outras casas noturnas. Mas hoje eu quero fazer um toque a um indiano que teve no Brasil, que ele gerou um grande restaurante, que era teu amigo, Mukesh Chandra. Mukesh Chandra, que esteve à frente muitos anos do Laje de Pedra. Foi lá que nós conhecemos ele. Ele é uma figura internacional, o irmão dele é um dos homens mais ricos da Índia, na indústria de microchip. Para quem não sabe, a Índia é que maior produz tecnologia nano, sabia? Sim. A pequena tecnologia que é a mais valorizada no planeta. Mas o Charinho, essa semana, começa o Festival Indiano. Inclusive, o Alexandre convidou nós todos para fazer Temos que fazer uma mesa. Uma bancada lá, graciosamente. Ele disse que vai nos esperar segunda-feira. Nós vamos convidar o meu Pedro, mas o meu Pedro tem que ir com roupão. O Pedro vai ser o convidado de honra com o meu Pedro lá. Muito bem. O meu Pedro tem que ir com roupão com o meu Pedro, que nós precisamos. O cara é craque, né? Que sai o roupão dele, sai na televisão, tem que ser campeão. Imagina. Meu ídolo agora. Marli Barcelos. Vou falar com muito prazer da livraria Nova Roma. Esse livro que eu falei do Olavo de Carvalho, comprado lá, o Jardim das Aflições, comprado lá. E eles encontram os livros, etc. E vira o livro, né? Que você vem do Brasil inteiro, né? Eles mandam buscar o livro. Bom, ou seja, todos os que
Nova Roma. Vais falar do Olavo de Carvalho, serão de lá. Onde é que é a Nova Roma? Na Ladeira, ali na à Rua da esquerda, Ladeira. meu amigo Mário, doutor Sérgio, Carlinhos e toda aquela coisa. Que maravilha, turma lá, Mário. Que coisa boa saber destas coisas. Doutor Ruschel. Pois não, dona Magda. Eu estou aqui entre lençóis, nós temos... Que como entre lençóis? Onde que está vento? E a Ana? Não posso acreditar. Hoje é sexta-feira e eu já estou projetando a semana que se avizinha, dona Magda. E nós teremos terça-feira a leitura do parecer da Comissão da Previdência. Isso tem permeado todas as discussões dos últimos tempos e é engraçado Posso lhe dar os parabéns pelo seu português castiço? Eu gostaria de transmiti-lo à minha mãe, que não está mais entre nós, mas ela me corrigia. Ela me corrigia e isso contribuiu para o meu aperfeiçoamento. Só não estou melhor porque o aluno é aluno, né, amigo? Não todos esses méritos. Mas, dona Magda, voltando ao assunto, é muito sério. Na terça-feira está prevista a leitura e veja o que vai acontecer. Tem um café da manhã previsto entre o presidente da comissão, o presidente da Câmara, mais o presidente, eu acho que do PSL, se eu não estou enganado. Ainda vão tentar fazer a última tentativa de incluir os governos e municípios nessa reforma da Previdência, porque além de que serviria para cooptar os governadores estando dentro, eles conseguiriam cooptar os votos necessários, né? A importância em si da própria reforma da Previdência é ter a reforma dos estados e municípios. Então, em terça-feira está marcado, o presidente da comissão já disse que o que ele tinha para fazer, ele fez. O Ricardo Maia Rodrigo Maia está com muita esperança, por isso que ele marcou este café da manhã e vai haver uma mobilização. O que se espera é que chegue pronto para a votação, já com a inclusão, então, dos estados e municípios, e que se consiga finalmente levar plenário para ainda no primeiro semestre encaminhar a matéria. É isso, doutor Roberto? É isso, e acho inteligente a postura do Rodrigo Maia nesse sentido. Por quê? Porque vale a pena atrasar um pouquinho. O que é uma semana dentro de um espectro? Porque assim, eu não sei se todos sabem, mas existem mais de 2.000 tipos de previdência no Brasil inteiro, que reúne estados e municípios, servidores de estados e municípios. O nosso maior rombo está nos estados. Muitos municípios ainda têm condições de se autogerir, mas estados estão quebrados. O nosso é um exemplo desse. Então, tentar trazer para o governo federal essa batata quente é importante, porque, claro, é como nós todos dizemos, no momento que há uma mudança da reforma previdenciária, a gente está dizendo que vai mudar em setores que estão acostumados a uma situação muito mais assim, como é que eu posso dizer, muito mais vantajosa, né, do que o grande público, que é o trabalhador brasileiro que se aposenta com salário mínimo. Roberto, o que eu quis trazer é o inusitado, que veja, a matéria tem uma repercussão financeira, por exemplo, o Guedes disse que dá 200, 300 bilhões dentro do cálculo que ele fez, e isso ainda se tentará no café da manhã, no dia da apresentação. Quer dizer, como as coisas são difíceis se construir alguma coisa nesse país. É porque justamente como nós temos as eleições de prefeitos ano que vem, há muitos congressistas que não querem comprar briga. Então, vocês vejam a que ponto a gente chega. Eles continuam fazendo política, eles continuam no palanque, em vez de pensar no país e sustentar posicionamentos que, num primeiro momento, vai desfavorecer, mas em nome de um público maior, isso vai gerar uma situação em que as pessoas vão acabar conquistando empregos, ajudando mais pessoas, né? A gente não fica um grupo ganhando e 13 milhões de pessoas ali. Falando em ajudar, Roberta, eu tenho uma amiga até com quem eu estive esse final de semana, que é a doutora Adriana Ferreira Silva. Ela é uma psicóloga. E ela tem um grupo, chama Grupo de Estudos Contínuos em Luto e Cuidados Paliativos. Ela tem mais 3 colegas, Luciana Hoff e Suzelmara Craidi. Elas quinzenalmente, das 13 às 14 horas e 30 minutos, elas se reúnem para tratar de um assunto, desse assunto. O local é o INTCC.
Depois eu vou passar um telefone para vocês, ou vocês podem olhar no meu story, enfim. Esse grupo é para profissionais de saúde. Este assunto é às segundas-feiras que ocorrem esses encontros, e a próxima data agora é dia 8 de julho, tá? E pelo próprio título do grupo, você já sabe sobre o que se fala, né? Que é muito importante, principalmente psicologicamente, o lidar com o luto e outras coisas assim. Então, as pessoas precisam muito. E é uma coisa que tem um pagamento, assim, irrisório para você participar. E elas fazem estudos, inclusive fora do Brasil, para depois virem, através desses encontros quinzenais, às segundas-feiras, no instituto delas, elas se juntam para divulgar e amplificar e ampliar a informação. O telefone é 3022-6009, 3022-6009, para você participar. Você que é um profissional da área da saúde, acho eu que é uma boa oportunidade. O que tu ias dizer, alguma coisa, Gustavo? Não, eu ia comemorar porque o dólar continua recuando. Fechou 3,84, chegou a namorar 3,82 hoje. E tu acha que isso se mantém? Não, é que, ele teve a 4,18, né? Pois aquela bronca de previdência, aquela sim. discussão teve a 4,18. É uma recuada boa. Ainda está caro, mas ele tá melhorando. Por incrível que pareça, quem está comemorando com isso é em parte, né? A nossa indústria metal mecânica, porque nós vendemos muita geladeira, fogão para a Argentina e para o Paraguai. Que bom. E esses produtos estavam ficando caros, né? Sim, por causa do dólar. E quero casar com a Tu bela quer casar? notícia não, quero casar só a notícia, dona. Só a notícia, eu não quero casar. Que a gasolina já bateu 4,09, né? Dona? Já tem lugar, só 4, cash, né? Só dinheiro. Mas enfim, tá 4,09. eu fiz uma conta rapidamente, os matemáticos me corrijam, nós chegamos a pagar 4,79 e num tanquezinho de 40 litros está quase R$30, dona Laura. É muita diferença. Já que nós estamos tratando de números, Marli Barcelos, os aniversariantes. Podemos falar rapidamente, são poucos aniversariantes hoje. O primeiro deles é Luigi Pirandello, que foi o Prêmio Nobel de Literatura do ano de 1934. O principal livro dele é O Foragido, de Matias Pascal, que foi um clássico da literatura, quem leu e quem gosta do escritor Pirandello. Pierre Laval foi o primeiro-ministro da França à época da Segunda Guerra Mundial, com a França conturbada, a França de Vichy e a França livre, né, onde ficavam as ex-colônias, inclusive o Marrocos, né? O Marrocos era francês, Casablanca, etc. Toda aquela região e muitos países da África, a Argélia, os argelinos que fizeram a grande revolução e depois conseguiram se libertar a partir do governo do general Charles de Gaulle. Itamar Franco estaria de aniversário se fosse hoje o pai do Real, né? O pai do Real. Quantos anos faria hoje? Olha, ele nasceu, faz o cálculo, ele nasceu em 1930, ele estaria completando 89 anos de idade. Ele morreu quantos anos? Ele morreu em 2011, tira 8 anos aí, né? Sabe que foi aquela moça acelerou, aquela moça que ele passou o carnaval? A Lilian, aquela da sem calcinha? Que isso, Dona? Mas ela tava sem calcinha. Isso, ela desprovida, ela estava desprovida. Mas ela ela mora na Itália, casou com... Mora na Itália. E já usa calcinha? Aí eu tenho que falar quando eu ligo para ela. O Mel Brooks, o grande ator e diretor americano, completando Mel Brooks hoje 93 anos de idade. Mel Brooks, 93 anos de idade. O meu querido Raul Seixas, que morreu muito jovem, pouco mais de 40 anos, nascido em 1945, falecido em 89. Foi uma das figuras mais engraçadas que eu conheci. Eu conheci uma tríade, né? Eu conheci 3 pessoas, um trio realmente fantástico, o trio. O Raul Seixas, Paulo Coelho e Sérgio Sampaio. Sérgio Sampaio, vou botar meu bloco na rua. Não sei se vocês lembram dessa música. Raul Seixas é um filósofo. Maravilhoso. Então, Sérgio Sampaio, que morava numa enxerga
uma cama horrorosa ali numa pensão que tinha ali no centro do vídeo, uma enxerga, né? E eu conheci o Paulo Coelho, que já tinha esses dotes, e conheci essa figura aqui, como disse o Raul Seixas, né? Depois, quando eu morava em São Paulo, eu morava no Butantã, por aquela região ali, e ele frequentava a mesma padaria. Daí que tu tem esse veneno todo. O Butantã morava no Sabia Butantã. que eu te conheci, eu era tua vizinha. Agora o Raul Seixas chegava assim, tomava 3 martelinhos. Forte. Fazia assim com a cabeça, daquele jeito. Era a droga dele na época. Brincava. Era melhor essa, né? Não, mas eu usava as outras drogas. Também, Mário? No final da vida, foi abusou terrível. demais das drogas. Abusou demais, né? Ele e o meu amigo Antônio Marcos, né? Antônio Marcos foi a mesma coitado, coisa. né? Eu tenho esses dias, achei um LP dele e escreveu Te Amo. Mário, te amo, né? Tem lá, vou trazer para mostrar para vocês, né? Porque eu gostava muito dele. Colocou a vida fora. O Daniel, a Cat Bates, a atriz americana, completando 71 anos, essa que já ganhou o Oscar, realmente é maravilhosa. O Daniel Dantas, o ator brasileiro, completando hoje 65 anos de idade. John Cusack, ator norte-americano. E, finalmente, a Patrícia Marques, que é uma cantora brasileira, que fez sucesso, não deve ter nada em sucesso. Daniel hoje. Dantas é o nome de um economista famoso em São Paulo. Um banqueiro. Que ele foi confundido. Banqueiro. Um banqueiro que foi confundido com ele. Ele disse, eu não sou o Daniel Dantas, o banqueiro do Banco Opportunity. Foi o único cara que conseguiu 2 habeas corpus em 24 horas do Gilmar É Mendes. mesmo, né? Te lembra? Daniel Dantas. É muito O mais interessante. competente economista do Brasil? Não. Não, foi O Daniel Dantas é banqueiro. dono do Banco Opportunity. Ele tem a competência de continuar. Rico e solto. Rico e e solto, né? Rico e solto. Ana. Pra gente falar um pouquinho, porque ao mesmo tempo que acontece a Copa América aqui, também lá na França acontece o Mundial Feminino, a Copa do Mundo Feminina, e a gente sabe que tivemos uma final antecipada até que gerou uma piada e um meme na internet, porque justamente uma jornalista francesa foi até a coletiva das americanas e perguntou: vocês poderiam dar uma chance, porque hoje sabemos que disputaremos em casa, a casa estará lotada, para não decepcionar os franceses, vocês podem deixar a gente ganhar? As americanas disseram, foi uma pergunta, e a outra falou, não podemos, e dito e feito, elas ganharam de 2-1 contra as francesas, o maior, vamos dizer assim, maior enfrentamento de maior qualidade. As francesas em casa, elas são ótimas na sua categoria, investimento também por lá, mas as americanas imperdoáveis, né? Não tem contra a Megan, vamos dizer assim, que é uma atleta por mais das controvérsias, porque ela adora manifestar as suas bandeiras, pedir igualdade, diz que não visitará o Trump se ganhar a Copa do Mundo Feminino, e diz que mantém sim a sua posição, ela não vai visitar o Trump, porque o Trump vai contra tudo que ela acredita. Quem é a melhor seleção do mundo para ti, feminina? Americana. E a segunda? A francesa. E a inglesa estaria entre as melhores ou não? A inglesa vai fazer a final. Um quarto lugar. E a Noruega também, são os 4. colocaria a Noruega em Terceiro não tem. E os hermanos não tem? As hermanas? É que, infelizmente, o investimento feminino aqui na categoria nos sul-americanos é muito pouco, né? A gente tem que lutar Não contra é só no pensamentos. Brasil. É que, na realidade, muitos clubes investem hoje porque é uma obrigatoriedade para aqueles que disputam as competições da Conmebol, como a Libertadores e também a Sul-Americana. E, inclusive, um dos times que disputa a Sul-Americana, o seu dirigente falou que não abrirá um futebol feminino, porque lembrando que a temporada feminina em alguns países na América Latina começa só no ano que vem. Ele disse que não vai abrir uma categoria feminina porque ele não quer incentivar um antro de lesbianismo no seu clube. Mas que coisa horrível, que ignorância. Então é com esse tipo de preconceito que tem que se lidar, né? Então é bem complicado. Mas nos Estados Unidos muitas meninas conseguem bolsas na faculdade. E a Espanha, conseguem com o Real Madrid, Barcelona, não consegue ter time bom? Sim, conseguem muito, mas infelizmente são pessoas, né, estrangeiras, são mulheres, inclusive a Andressinha, né? Veste a camisa, então. É verdade. São clubes que investem, mas não na questão, né, hoje da nova geração. Mentalidade, né, gente? É outra Noruega, mentalidade. né? Um país que no futebol masculino nunca fez sucesso. E não Essas fez. mulheres mostrando respeito, mostrando que sabem jogar bola. Inclusive, Magda Beatriz, pra gente também falar sobre um assunto, porque me surpreendi, porque a gente fala investir em novas gerações. Hoje, uma das estagiárias, assim, me parou na redação, dizendo, eu fiz um Dolby teu. E eu falei, um quê? Né? Que eu falo assim, a gente que se acha tão moderna, é um aplicativo que está batendo recordes de ser baixado, porque, convenhamos, ele já bateu a Netflix, já bateu o Facebook, está perto de bater o Instagram no número de downloads, e ele basicamente faz uma caricatura sua, digital. Eu acho que eu já vi. Olha, essa foi a Cindy que fez minha
E depois colocaremos as nossas redes sociais. Vamos fazer um de cada um. Um de cada um pra faz, que legal. Achei a caricatura mais bonita. Eu ando assim, ando grosseiro agora. Se é o Vitorino, todo mundo fala. Mas cuide nas redes sociais, faremos os nossos. Chamou a dona Magda de olho grande? Dona Magda não, Dona Ana? A dona Ana, que ela é a dona Ana. Ah, não, tu achou que era eu? Tá mal feito. Não, elogio. Além da caricatura. Não, eu não achei feio. Caricatura é caricatura. Mas o Dr. Marlin, ele poderá não estar enxergando bem, mas tá surdo também. Tá surdo também, porque é a Dona Ana. A dona Ana. Vai ter uma tua também. O quê? Uma caricatura. Vamos lá. Dá patinha aqui. Espera aí, dá patinha aqui. A gente falou muito do Raul. Não, assim dá patinha. Dia hoje. Vai Nova York? Quarta-feira. Que dia do mês? 24. Tu não tá nada bem, Marco. Nada. Ele tá precisando de atendimento. Era pequenininho, disse, eu tô cego, surdo e mudo. Cego, surdo e mudo. Olha aqui, ó, falando sobre, já que nós estamos falando sobre futebol feminino, enfim, sobre a data de sexta-feira, né, Dia Internacional do Orgulho LGBTQ+. Acertei, acolherei todas as letras. Somos todos iguais, diz a dona Denise de Bagé. A Constituição Federal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e tantos outros documentos nacionais e internacionais asseguram a igualdade entre os seres humanos. Então, por que a criação desses nichos LGBT+, consciência negra, indígenas, feministas, enfim? Considero modestamente que a sociedade, ao ser fracionada em grupos, supostamente em busca de direitos iguais, gera a segregação. É uma teoria. Ela faz que muita gente todo fala sentido. Só que a gente fala que existem pautas, A por exemplo. auto-homofobia, isso aí chama. É que existem algumas pautas e a gente coloca principalmente pelos índices da questão de violência, também na questão de inserção de mercado de trabalho, na questão das universidades, que são através desses nichos, dessas lutas e dessas pessoas que buscam uma igualdade que a gente consegue ter coisas positivas, como é o caso das mulheres, o feminicídio, que antes era tido como um homicídio, mas houve a luta para que se trate esse assunto com um pouco mais de cuidado, porque são medidas especiais. Porque antes se falava, não vai pedir uma medida protetiva porque não tem índice. Não, hoje tem. Hoje a gente fala de casos que um homem foi preso e depois que ele foi liberado pela polícia, ele matou a sua esposa que tinha feito no dia anterior uma denúncia. Sim. Então, assim, são essas questões que às vezes precisa desse cuidado um pouco mais... Eu acho que esse comentário ele peca pela gênese, dona Maria, porque todos os movimentos, eles são para igualdade, não para superação. Não é para pesar. Estou me exibindo, seu Mário. Não é para pegar uma classe e colocá-la em vantagem em relação aos demais. É para pegar essa classe e igualá-la a todos. Então, eu acho que realmente o que nós precisamos fazer quando se enaltece uma classe é porque ela está sendo subtraída nos seus direitos, ela está sendo prejudicada como ser humano e a gente só trata na igualdade. O dia que estiver igual, a gente esquece essas classes e aí poderemos viver esse mundo sonhado aí pela nossa telespectadora. Olha, deixa eu ver, eu não li antes, hein? Pode ser que... John Lennon. Quer dizer que eu me atrapalhe. Saudações a todos da bancada. Referente à abertura do programa de hoje, pela ilustre Magda Beatriz, respeito muito todas as diferenças e os iguais, como se referiste, sendo luta pela igualdade e pelo respeito. Isso sim, sem dúvida, mas a igualdade a quê? Com o quê e com quem? LGBT merecem sim o respeito como indivíduos, como pessoas direitas. No entanto, na minha visão, há uma certa distorção em relação à igualdade, uma inversão, querendo que todos os temas afora LGBT sejam submetidos apenas aos direitos que LGBT preconiza biologicamente. Não, ponto. Biologicamente existe o sexo masculino e feminino, fato. Gênero é outra coisa, é sabido sim, e por isso devemos todo o respeito por aqueles e aquelas que nascem com inversões de corpo e alma. Isso só o superior explica espiritualmente.
Quando o LGBT quer que nos submetamos a eles, aí não concordo. Deve sim haver um respeito recíproco e meios de convívio. Reitero o maior respeito. Existem outros que de alguma forma também se sentem discriminados ou não, pergunta ele. Grande abraço a todos, extensivo aos LGBTs. Edmundo de Bento Gonçalves. Magda, eu só acho interessante trazer, por exemplo, assim, questões muito práticas. Banheiro, né? Então, assim, tem o banheiro masculino, tem o banheiro feminino e tem um grupo que não se sente nem à vontade. Então, assim, por exemplo, esse tipo de luta favoreceu que muitas empresas hoje tenham um banheiro misto, aonde as pessoas que se sentem mais à vontade de frequentar aquele banheiro misto vai. Então, existem lutas necessárias de serem travadas através desses nichos, porque favorece na prática um cotidiano mais confortável para as pessoas que são atingidas e que quem não é atingido não se sensibiliza porque não vivencia isso. Então, é a velha história, a gente sabe onde o sapato aperta quando a gente está vestindo o sapato. Então, nesse sentido, é nós importante. Estamos engatinhando tanto nessa matéria que esta semana saiu uma notícia nacional que nós estamos comemorando que os gays que viraram mulheres adquiriram o direito de ter uma cela junto no presídio feminino e não no presídio masculino. Ora, se ela é mulher, ela se veste como mulher, ela vive como mulher, e aí se jogava ela porque a certidão de nascimento era masculina. Então, esta é a evolução, esta é a notícia desta semana em repercussão nacional. Ela poderá ir para um presídio feminino. Hein, Magda, no esporte que eu acho que vai a compleição física. Porque o trans ele vai ter mais vantagem. Isso sim, isso sim. Isso é uma questão. No tênis, principalmente, isso é científico. Isso é científico. Olha, os nossos telespectadores às vezes mandam umas imagens da gente fazendo o programa e tem umas, eu com a cara travada assim, ó. E o Ruschel, já a fã do Ruschel botou ele bem bonitinho, assim, ela tá na sala te assistindo, muito legal. Olha aqui, ó. Beijos, abraços. Não, dona Magda. Eu ouvi o que eu ouvi, dona Magda? Não, olha aqui, ó. Tá bom, esquece assim. O seu Jorge e a dona Sara, neste dia 28, completaram 44 anos de casados. Eles são de Novo Hamburgo. Persistência, gente! Que bacana. Vai dar esperança. Pô, se eu começar agora e tiver uma relação de 44 anos, vou a 100 e poucos, né? Mas é claro. Como é que é? A relação lá no cemitério. Pra desgraça de todos nós. Fala, Vitorino. A previsão da meteorologia para amanhã, final de semana, é temperatura de 29, 30 graus. Pois é, e haja saúde, né? Gente, eles querem enlouquecer. A garganta tá muito ruim. Porque essa semana chegou a fazer uma noite aqui, chegou a fazer 3,5 em Porto Alegre. Aí na mesma semana que faz 3,5, eles anunciam temperaturas entre 29 e 30. E na França, 50 graus. 46, 47 graus. É perigosíssimo. Hoje o jogo teve que ser interrompido por causa disso. Eles tiveram que fazer parada técnica porque tava um calor, até a capitã americana passou mal durante a partida por causa do calor intenso. Essas temperaturas são... Agora, numa mesma semana aqui em Porto Alegre, essa temperatura... É verdade. Pô, eu gosto do calorzinho, coisa e tal, mas, pô... Mas assim, ó... É que o frio... Olha aqui, ó. Eu dormi segunda-feira bem, acordei com dor de garganta e tô fanha e tossindo no ouvido das pessoas toda semana. E agora como é que vai ser nesse final de semana que vai fazer um calor? Vai pra noite amanhã ainda? Vou pra noite. Amanhã vai Eu vou pra noite amanhã. Vou pra noite, vou beber todas, vou dançar A Magda é loucamente. legal porque ela sai da festa e leva uma garrafa de champanhe francesa pra casa. Mas só champanhe. Ela sai porque ele é oferecido. Isso. Dona Laura, só quis dizer que essa boa temperatura oportunizará que eu mostre meu futebol amanhã. Tu tem futebol no esse sábado. de treinamento de Eldorado lá no meu tricolor, estarei desfilando meu Acho que o futebol. grande sonho da sua vida é uma moça bonita dizer assim, o meu Ayrton. E se tiver um monograma, pode ser no guardanapo de roupa, ele já tá feliz. Não precisa ser Rob do Chamba, não precisa ser toalhas enormes. Guardanapo usado, na crise que eu tô, escrever a mão, meu ruxo. Ai, seu amor. Esse calor já dá pra tomar um banho caprichado, né? Acabar com o banho feijoada. O que é banho feijoada? Não, vê lá o que tu vai dizer. É 1h30 da manhã. Não, não pode. O que é banho feijoada? Não, Orelha, pé e rabo.
Isso. Você nunca comeu uma feijoada? Paulo Sérgio, por favor, intervenção no Põe programa. feijoada. Isso, rapaz, não podia A mãe permitir, dele rapaz. foi uma pessoa maravilhosa, deu uma educação para ele exemplar. Olha, Por isso que uma irmã mora em Recife, a outra bem mais longe, que é Torres. para não ver nunca. Torres. Não ver nunca, entendeu? A Roberta E nunca assim, comeu uma feijoada. parou. Ó, deixa... A Roberta é uma mulher elegante. Só não come feijoada? Não, gente, chique não come. Claro que ela não come Coitado do feijoada. Pedro. Já imaginou se a querida Roberta, se a minha Roberta e o meu Pedro comem feijoada e iam ficar com grande feijão no dente? Horrível. Brincadeiras à parte, bom final de semana. Estejam vivos segunda-feira pra gente se encontrar mais uma vez. Logo depois do Jornal da Pampa. Até lá.